Vamos continuar o capítulo 4.1 e vocês vão perceber agora que alguns exercícios não têm tanta relação com a nossa prática, mas nesse momento as aplicações conceituais são importantes. A partir do 4.2, 3 e 4 também, se eu não me engano, nós vamos fazer um apanhado teórico geral e depois disso começar a aplicar em situações mais relevantes à nossa prática. Então, nesse segundo exemplo, no vídeo anterior eu tinha resolvido o primeiro, nós temos aqui essa estrutura que tem uma força de 15 newtons aplicada de forma inclinada em relação ao ponto A. As distâncias de A até B são dadas e a partir disso é solicitado calcular o momento em relação ao ponto B. O que é interessante é que existem várias formas de fazer isso. Inclusive, ele coloca aqui 5 sugestões diferentes e nós vamos avaliar estas sugestões. Então, olhando nessa primeira figura, nós temos a seguinte situação. Para calcular o momento em relação a um ponto, nós precisamos do braço da distância, ou do vetor posição referente à linha de ação da força. Então, é o vetor posição que passa de modo perpendicular à linha de ação de uma força. Quando nós multiplicamos isso e avaliamos se esse giro é horário ou anti-horário, nós obtemos o valor do momento. E aí, só para relembrar, nós fizemos isso aqui. Aqui nós avaliamos que eu tenho um momento, ou melhor, eu tenho um momento produzido pela multiplicação da distância ortogonal à linha de ação de uma força aplicada em uma estrutura. Então, basicamente, é este conceito aqui que será aplicado. Lembrando que sempre que nós queremos calcular um momento, nós podemos utilizar essa estrutura, onde eu tenho aqui a linha de ação do vetor força e um vetor posição referente a essa linha de ação. Então, nós não vamos calcular a distância daqui até aqui, no caso. Nós vamos fazer esse cálculo, que é um pouquinho diferente. Então, voltando para cá, observem que na figura original eu não tenho a distância prolongada aqui desse vetor, que é o vetor força. Então, eu tenho uma linha de ação imaginária, mas eu não tenho isso escrito. Se eu traçar essa linha de ação, eu consigo calcular qual é esse ponto aqui, onde eu vou encontrar o eixo X igual, ou melhor, o eixo Y igual a 0. Então, olhando aqui para a figura da direita, eu prolongo a linha de ação até ela encontrar um outro ponto, que é um ponto no chão, um ponto no eixo X, que eu vou chamar esse ponto de D. E vou traçar outros pontos aqui, lembrando que o A e o B já existiam, então eu tenho aqui a criação desses outros pontos, o ponto E, D e aqui o ponto, bom, parece um G, mas deveria ser um C. Então, com isso, o que acontece? Eu consigo agora calcular qual é essa distância D que eu tenho dada aqui. Observem que eu tenho alguns triângulos, eu tenho um triângulo maior. Desse triângulo maior, eu consigo tirar o ângulo θ, porque eu tenho aqui a proporção 3, 4, 5. Então, o ângulo θ é a tangente dessa proporção, que é o y sobre o x, então 3 sobre 4. Quando eu faço isso, eu consigo calcular qual é esse ângulo que está associado ali. Então, essa é uma possibilidade para nós começarmos. Se você fizer isso, você vai conseguir descobrir qual é o ângulo que está aqui, e a partir disso a gente vai poder
tentar calcular outras distâncias que estão relacionadas aqui. Observem que nós conhecemos a distância de A até E e de B até E. Dessa forma, A, ou melhor, B é B mais... Ou melhor, é A menos é B, né? Então, é uma das coisas que nós podemos escrever. E aí, observe o seguinte, se você conhece esse ângulo, também conhecemos este lado, e a gente pode tentar usar uma relação de lei dos senos. Então, essa é uma possibilidade. Uma outra coisa também que pode ser feita é o seguinte: se eu conheço esse ângulo através dessa proporção, eu consigo descobrir os dois lados, ou melhor, um lado, né? Porque a tangente desse ângulo é igual a y sobre x, onde x agora é a. Então, a partir disso, eu posso escrever exatamente o que ele escreveu em algum ponto aqui que eu não estou vendo. Mas, enfim. Então, eu sei que a tangente de θ, que é necessariamente aqui o 3 sobre 4, ela vai ser igual a y dividido por a, onde o a representa o meu x. Então, eu teria aí 350 vezes 4 e dividido por 3. Então, dessa forma, eu consigo descobrir o valor de a. Né? Lembrando aqui que a tangente é 3 sobre 4. Então, dessa forma, eu descubro quem é a. E A vai ser 466,67. Para descobrir o B, né, lembrando que eu já tenho ali que esse pedacinho é B, ele é igual a 200. Então, se eu subtrair A menos EB, eu vou conseguir obter esse pedacinho B. Então, eu vou escrever aqui, ó, que o Bzinho é igual ao A menos EB. Então, ele é igual a 466,67 menos 200. Então, esse B é 266,67, né? Que basicamente é o que está escrito aqui, de uma forma um pouquinho mais resumida. Então, observem que eu não precisei calcular diretamente o ângulo, tá? Igual que ele fez aqui, isso aqui não foi necessário. Observem que o ângulo é... A tangente θ é 3 sobre 4, isso daí pra gente já é suficiente. Então, a partir disso agora, observem esse triângulo aqui, o que está sendo feito com essa distância? É exatamente aquela que eu mostrei ali em cima. Eu vou calcular a distância ortogonal até a linha de ação do vetor. Sempre que eu fizer isto, eu vou obter diretamente uma forma de calcular o valor do momento, que é uma forma escalar, porque aí você só vai multiplicar a distância por força. Lembrem-se sempre disso. Toda vez que você não for usar o produto vetorial na forma do determinante, você precisa utilizar a distância de forma ortogonal. Por quê? Porque é um produto vetorial. Independente de você fazer um tratamento escalar, lembre-se sempre que o momento é um produto vetorial. Você não pode calcular qualquer força vezes qualquer momento. Por quê? Porque sendo um produto vetorial, você precisa seguir as regras do produto vetorial. E que regras são essas? É aquela onde, para você calcular o valor de... Eu vou até reescrever essa equação aqui para lembrar isso. O A cruz B, ele é o módulo de A vezes o módulo de B
vezes o seno de θ. Se θ é 90, o seno de 90 é 1. A partir disso, se você tem um módulo de A e um módulo de B, você pode multiplicar os dois tranquilamente de forma escalar. Se o ângulo é diferente, que é o primeiro caso aqui, ó, eu queria calcular essa situação. Essa daqui é a situação inicial. O meu vetor posição é esse e a minha força está ali. Eles estão inclinados. Você não sabe qual é esse ângulo. Se você soubesse, você poderia colocar ali no valor do seno. Como não é o caso, esse é o motivo que justifica você precisar desse ângulo aqui de 90 graus. Bom, a partir disso, já tenho ali o valor de B. Com o valor de B, eu consigo descobrir aqui o valor de D através desse triângulozinho pequeno. Lembrem-se que nada disso existe. Isso aqui foi uma construção que nós fizemos. Então, agora, para descobrir D, o D o B é a hipotenusa, né? E o D é o cateto oposto ao ângulo. Então, usando aqui o seno, eu consigo descobrir quem é esse B. E aí, a partir disso, a gente pode escrever o seguinte, que D é igual a B seno de θ, onde B é 266,67 e o seno de θ ele é 3 sobre 5. Né? Lembrem-se que eu não preciso do ângulo, tá? Não é necessário esse cálculo. Então, vou ali colocar 3 sobre 5 e isso aqui vai dar um D de 160. Obtendo esse D, nós vamos avaliar agora outra coisa. Essa distância com essa força gira horário ou anti-horário? Claramente vai girar horário. Então, o momento que eu vou calcular é negativo. A partir disso, então, eu tenho que o momento em relação a B vai ser a distância, que é 160, vezes a força, que é 15. E a partir disso, nós vamos obter 2.400. Negativo. Newton por milímetro, que vai ser a unidade. Então, essa é a primeira forma de fazer este exercício. Na segunda forma, talvez seja a forma mais simples, nós vamos decompor a força. Então, observem que agora eu fiz aqui a decomposição da força. A força apontava para baixo, para a direita, então ela foi decomposta numa força para baixo, para a direita. A partir do ângulo aqui, ó, a força para baixo é o seno, a força para a direita é o cosseno. Então, horizontal 4 sobre 5, vertical 3 sobre 5, como está dado aqui, e é uma coisa muito básica a essa altura. Então, agora, para calcular esse momento, nós vamos utilizar duas forças e duas distâncias. A força horizontal gira o ponto no sentido horário. A força vertical gira o ponto no sentido anti-horário. Então, uma é negativa, onde eu vou ter aqui, ó, a força horizontal negativa, que é 4 sobre 5 vezes 15, vezes a distância, que vai ser a distância vertical. Ou melhor, deixa eu mudar isso aqui para manter o padrão. Então, eu tenho 350, que é a distância, vezes a força. Na segunda, eu tenho agora uma força vertical de 3 sobre 5 vezes 15 e uma distância horizontal de 200. E soma as duas, né? Somando isso, vai dar o mesmo valor de cima. Então, menos 2.400 newtons por milímetro. Na terceira forma, lembrem-se que o que importa aqui
é manter o vetor na sua linha de ação. Então, se você deslocar esse vetor ao longo da linha de ação, ele vai e colocar ele sobre o eixo Y, ele vai ser deslocado para cá. E aí o que vai acontecer agora? Você acaba eliminando a força vertical, porque a vertical ela está ao longo do eixo ali. Então a única coisa que sobra vai ser a força horizontal e a força, ou melhor, a força horizontal e a distância vertical. Então eu tenho ali também um giro anti-horário, eu vou ter 12 vezes 200. Isso aí vai dar os mesmos 2.400. Então agora eu tenho aqui 200 de distância vezes 12 de força. E isso vai dar, de novo, o mesmo resultado. Talvez já seja lógico essa altura, mas é bom comentar que o valor não pode mudar quando você muda o ponto. Ele precisa se manter igual. Na quarta forma de fazer isso, ele vai mudar de novo, só que agora ele vai jogar essa força sobre a linha de ação aqui no eixo X. E aí essa distância daqui nós já calculamos aqui em cima. Aqui, né? O B, que era esse B daqui, ó, que é a mesma distância que está ali, ele é o A menos EB. Então a gente já tem esse valor, que é o 266,67. Mas antes disso, né, deixa eu só fazer um comentário, porque eu fui na figura e acabei, agora que eu percebi uma coisa aqui. Esse 200 que a gente usou, ele precisa ser calculado, né? Nós não tínhamos esse valor. Na verdade, ali da primeira solução, nós obtivemos o B. Então, nós não sabemos, na verdade, quem é esse valor vertical. Então uma forma de fazer isso é utilizando o ângulo, tá? O ângulo θ que está aqui. Como nós já sabemos quem é B, eu consigo descobrir qual é essa medida daqui, porque é ela que nós vamos usar agora. Esse vetorzinho vermelho vai ser a minha distância nova. Então para isso eu uso a tangente de θ, que vai ser essa medida aqui dividida por B. Então eu vou chamar de x aqui embaixo. Então nós temos o seguinte: tangente de θ é igual a x sobre B, onde eu tenho aqui a tangente de θ como 3 sobre 4 e B igual a 266,67. Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos obter aí o 200. Então, x é igual a 200. E aí, esse foi o valor que eu usei. Na solução 4 é a mesma ideia, só que agora no eixo X. Aí lembrem-se que nós já calculamos ali o valor de B. E B é 266,67. Então, como nós já conhecemos essa distância ali, X, que estranhamente agora ele deixou o valor do X, né? Então, para calcular esse momento de B, o que eu vou fazer o giro é anti-horário, ou melhor, o giro é horário também. A distância é 266,67 e a força precisou ser decomposta. Agora eu vou usar a força vertical, porque a minha distância é horizontal. E aí, de novo, precisa dar menos 2.400 newtons por milímetro. E na possibilidade 5, nós vamos usar dois vetores. Então nós vamos usar o produto vetorial. E aí vamos fazer o RBA, onde o RBA foi dado aqui em cima. Ele é 200 ou melhor, ele é menos 200 mais 350J.
E a força, ela é 12 menos 9J. Então, a partir disso, eu tenho que RBA por F vai ser dado dessa forma. E aí, do jeito clássico, nós vamos copiar, jogar aqui, fazer o determinante e resolver, né? Vocês vão ver aqui que, como isso aqui está no plano, eu preciso que eu tenha valores só em K. Na verdade, você não precisa nem fazer estudo de seta aqui que eu estou fazendo, porque necessariamente tudo que não passa por K vai dar zero. Porque a força está no plano. Então, o que sobrou ali? Eu tenho 9 vezes 200. Negativo. Menos 12 vezes 350. Que vai dar os 2.400 do mesmo jeito. Já era esperado, mas é sempre bom conferir. E, na minha opinião, essa daqui é a forma mais fácil de fazer. A primeira forma que dá um trabalho, porque você precisa ter uma boa interpretação geométrica dessa figura vazia, né? Você precisa olhar para cá e enxergar isso aqui. Se você não tem essa visão, já exclui isso aqui, porque não vai dar certo. Então, o produto o momento pelo produto vetorial sempre é uma boa opção, sempre é uma opção fácil. E a gente consegue visualizar isso bem. Bom, vamos seguindo. Agora eu tenho aqui o exemplo 4.3 e nos é solicitado eu vou mudar. Vamos colocar assim. Aqui eu tenho 200 newtons. Aqui eu tenho 880 newtons. Essa distância aqui é 450 milímetros. Essa daqui é 300. E 500. Então, o que é solicitado aqui é o seguinte: determine o momento resultante sobre o ponto O. Então, a pergunta é o momento em O. Embora pareça difícil, a primeira coisa que é importante é o seguinte: percebam que é tridimensional, não é um problema bidimensional. Isso daí é a primeira coisa importante para ser vista. E aqui nós vamos utilizar dois vetores. Vou copiar essa figura aqui, menorzinha. Aí observem o seguinte: nós temos aqui o vetor de O até C, porque em C eu tenho uma força, e nós temos o vetor de O até D, porque em D eu tenho outra força. Com isso, então, eu tenho aqui o vetor OC, que o vetor OC vai ser a distância
em x e em y, ou melhor, em y e em z. Então em z eu tenho aqui, ou melhor, em y eu tenho menos 300, porque está descendo. E em z eu tenho mais 900k. Então esse é o ROC. O ROD, ele tem unidades em x, 450 aí, unidades em j, que é o mesmo dali de cima, e unidades em k. Então esse daqui é o meu vetor OD. Agora falta então as forças, né? Tem a força P e a força F. Força P, ela é 200 newtons para cima em Y. A força F é 880 newtons para baixo também em J. Então a partir disso agora, OD está relacionado com F, OC está relacionado com P. Aí eu monto os produtos vetoriais, que vão ser duplos agora. Vou fazer aqui embaixo. Vamos colocar até bem destacado aqui esse mais. Então, ó, na primeira eu vou ter o ROC. E aí eu tenho 0, menos 300 e 900. E aí a força é 200. Na segunda, eu tenho todos os valores. E a força é menos 880. Então agora nós temos dois produtos vetoriais, porque nós temos duas forças com vetores diferentes, tá? Isso é que é importante. O vetor posição de cada uma é diferente. E aí isso faz com que seja necessário modificar essa conta. Então, o que vai acontecer agora? Nós vamos precisar calcular, né? Eu vou afastar um pouquinho. Eu vou colocar esse cálculo aqui do jeito que a gente sempre faz. Então observem o seguinte. Aqui eu vou ter 0. Aqui eu vou ter 0. E aqui também. Na segunda vai ser praticamente a mesma coisa. Então eu tenho 0, 0, 0, 0 e 0. Na volta tem mais 2 zeros. E aqui a mesma coisa. Então o que sobrou foi da primeira menos 200 vezes 900 em I. Só isso que eu tenho de resultado da primeira. Na segunda eu tenho menos 880 vezes 450 K mais 900 vezes 880 em I. E são só esses três valores que nós temos. Então eu tenho que meus momentos vão ser dados em I e em K. Deixa eu descer um pouquinho essa figura.
Não vai caber ali. Então, somando aqui, eu vou ter que esse momento em O vai ser 594.000 em I menos 396.000 em K. E esse momento é dado em Newton por milímetro. Nós podemos calcular o módulo desse... não, na verdade não. Deixa. Aqui não vai fazer sentido isso que eu estou falando. Então aqui a gente encerra. Mas antes disso, o que eu quero que vocês percebam? Isso aqui foi uma abordagem vetorial, tá? Você podia fazer isso de modo escalar, mas além do livro fazer um comentário sobre isso, eu vou fazer um outro. Pode até parecer estranho, mas tem muito engenheiro, e é muito mesmo, que não sabe que você usa o produto vetorial para calcular um momento. E ainda vou mais além. Tem gente que não sabe nem o que é um produto vetorial. E vocês podem depois, né, ao longo da vida, verem formas de calcular que são diferentes dessa que eu estou mostrando. Mas nós já vimos antes também que é a forma escalar. E tem gente que só sabe fazer assim. Qual o problema da forma escalar? Depende de uma boa visão geométrica. Se você não tem, você tem duas opções. Ou você vai criar, ou você não vai usar. O produto vetorial sempre dará certo. Isso aqui é uma forma que não vai falhar nunca. Agora observem o seguinte. De forma escalar, o que nós vamos ver? A força F, ela tende a girar a estrutura em torno do eixo Z, né? E esse é o movimento que ela vai ter a tendência de fazer. Então, ela vai dar uma componente que está relacionada com o eixo Z. Quando eu olho para a força P, que é a força de 200 newtons, vocês vão perceber que ela pode girar em torno do eixo X também. Da mesma forma que a força F pode girar, né, em torno do eixo X. Então, essa gira assim e essa gira assim. Isso quer dizer que as únicas componentes que eu tenho são componentes em torno de X e de Z. Observem que essas forças não tendem a girar a estrutura em torno de Y, só se eu tivesse uma força no sentido para a direita ou para a esquerda. E aí, dessa forma, o que você vai fazer? Calcular os momentos com as suas respectivas distâncias, né? Se a força F gira em torno de Z, eu vou calcular a distância dela até Z. Se a força F gira em torno de X, eu vou calcular a distância dela até X. E a mesma coisa com a outra. Então essa seria a forma escalar e você ia obter essas três multiplicações do mesmo jeito. Exemplo 4.4. Então aqui é dada essa figura e é solicitado o seguinte, na verdade são solicitadas duas coisas diferentes. Então, vamos lá. Ele conta então a história disso aqui. Eu tenho essa chave CD e essa chave precisa gerar um momento de 50 newtons por metro sobre o ponto A. O ponto A está aqui. Então eu tenho que o momento em A ele é igual a 50 newtons por metro. A partir disso ele quer saber qual é a força necessária e qual é o ângulo alfa para gerar
este momento. Então essa é a pergunta em A. Mas em A tem uma... Ou melhor, essa é a pergunta geral. Tá? Essa aqui é a pergunta geral. Em A, ele dá uma condição. A força é sempre perpendicular ao cabo. Então F é perpendicular ao cabo, que é o que está sendo mostrado aqui, né? A F é perpendicular ao cabo. E aí ele quer saber então qual é essa força F e qual é o ângulo alfa dado a partir dessa posição inicial. Parece uma pergunta difícil, mas a partir daquela primeira resolução que eu fiz é a forma de resolver isso. Se ele fala que a força é perpendicular, observem que uma forma de pensar isso seria através do raio formado em relação a esse ponto. Então, o que ele faz aqui nessa imagem de baixo? Ele traz essa distância até esse ponto D, D2, né? Observem que quando eu tenho essa chave aqui em D2, ela está diretamente numa linha em relação ao vetor posição de A até D. A partir disso, eu tenho uma força perpendicular e uma distância horizontal. E eu consigo calcular qual é esse momento. Então, essa é a ideia inicial. Então, a partir desse círculo, o que nós vamos ter relacionado à pergunta, tá? Um detalhe importante é o seguinte. Ele quer a menor força necessária e o ângulo. Nós vamos conseguir a menor força quando nós tivermos o maior braço de alavanca, ou seja, o maior vetor posição, vetor distância em relação ao ponto A. O único ponto que dá isso é quando a chave está diretamente paralela a esse eixo, ao eixo AC. E isso vai acontecer quando ela estiver no ponto D. Quando isso acontecer, a distância vai ser a soma de 300, que é o tamanho ali de cima da chave, mais 250. Então eu vou ter aqui uma distância, ou braço de alavanca, de 550. Observem que nós já sabemos qual é a direção da força, ou melhor, qual é o sentido da força, qual é o valor do momento necessário e qual é a distância. Então já conseguimos fazer o processo para descobrir a força F. Observem o seguinte, a chave gira horário, então esse momento é um momento negativo. A partir disso, então, eu tenho que o momento MA, ele vai ser igual a 50 ou menos 50, né? E isso vai ser igual a distância vezes força. E essa distância vezes força vai ser o valor do momento. Como eu já tenho a distância, eu consigo descobrir qual é a força necessária que precisa ser aplicada. Então, com isso, aí lembrando que a distância aqui também, né, vai ser um valor negativo do momento. Basicamente, o que eu vou fazer? O momento dividido pela distância vai ser igual à força que vai ser aplicada. Então, a partir disso, a força vai ser o 50 dividido por 550. Mas o 550 está em milímetros, né? Isso aí é importante. Então, preciso transformar ele em metros. Esse é 0,55 metros. Então, agora eu consigo calcular o valor da força. E o valor dessa força vai ser 50 dividido por 0,55. Que vai ser 90,9 newtons. Ok. Isso aqui é a letra A. Na B... Ah, não, falta uma coisa, né? Falta o ângulo.
O ângulo, observe, é o seguinte. Se eu coloquei isso aqui na mesma linha do vetor AC, então o vetor AC, a mesma linha vai ser a distância D2, e eu tenho aqui uma inclinação de 30 graus com a horizontal, e o ângulo está dado aqui, ó, numa medida vertical, então a distância daqui até aqui é 60. Né? Se eu já tenho 30 aqui, então o que faltou é o 60 para dar 90. Então o ângulo é 60 graus. Agora na B, a gente vai considerar que a força F, ela é sempre horizontal. Então ela é sempre paralela ao eixo X. Então a partir disso determinar também qual é essa força necessária. Então o que muda agora? Como a força é sempre horizontal, observem que para calcular o momento eu não vou conseguir uma posição como essa aqui anterior, na qual a força vai estar perpendicular a essa distância aqui do braço da estrutura. E para conseguir o maior momento, então, eu também vou precisar da maior distância vertical. Por quê? Como a força sempre é horizontal, para fazer esse cálculo de modo escalar, a única possibilidade é multiplicar ela pela distância vertical. Então eu preciso sempre do ponto de maior distância. Então esse ponto vai ser quando o ângulo for zero, quando ele estiver sobre a vertical, ou quando o ângulo for 180 lá embaixo, né? Porque aqui também eu vou ter a maior distância, teoricamente, né? Visto, ou melhor, isso daí se a gente considerar o raio em relação ao ponto A, né? Mas agora se o raio for em relação ao ponto C, aí não. Porque ele vai girar até aqui e na verdade a distância aqui de baixo vai diminuir. Então tem seus pontos diferenciais. Supondo aqui que esse ponto AC seja fixo, então a maior distância vai acontecer no D, nessa posição aqui de cima, que ele está dando a distância de D1. Para isso eu vou precisar somar os 300 mais essa distância daqui, ó. Então essa distância pequenininha aqui do ponto A até o ponto C. Então vendo que eu formei um triângulo, eu tenho a distância de A até C, então eu consigo através do seno calcular essa altura pequenininha ali. E para isso eu vou usar o seguinte, eu vou chamar aqui de X, ou melhor, vou chamar de Y, e aí eu tenho que D1 é 300 mais Y. E Y é igual a 250 vezes o seno de 30, que é a metade, né? Então eu tenho aqui 125, com isso esse D1 vai ser 425 milímetros, que é 0,425 metros. E aí de novo eu vou usar aquela fórmula ali, força é igual ao momento dividido pela distância. Isso vai dar 117,64. Então essa é a força necessária. Ok, terminamos esses exemplos. E aí começamos alguns exercícios propostos. Esse daqui é necessariamente o primeiro exercício que ele traz, que vai ter uma relevância conceitual principalmente. Ele é interessante que vocês consigam fazer. Na verdade ele dá duas figuras e você precisa fazer as duas. Eu escolhi uma só para a gente fazer, né?
Então, ó, calcule o momento da força F sobre o ponto B usando os seguintes procedimentos. Determine o braço de alavanca D e depois calcule o momento MB. Isso aí é o que ele fala na letra A. Então, para fazer isso, basicamente é o que nós fizemos antes, aqueles cálculos que nós fizemos ali no segundo exercício resolvido, se eu não me engano. Para calcular, deixa eu ver se eu tenho uma imagem disso. Bom, tem a imagem aqui. Então, para calcular, o que nós vamos fazer? Primeiro determinar, ou melhor, primeiro não, o que nós queremos é determinar essa distância D, que é a distância perpendicular do vetor distância de B até a linha de ação que passa por, ou melhor, até a linha de ação da força aqui, F. E o que nós podemos fazer? Essas são as primeiras perguntas. Nós temos uma proporção aqui da força, que é essa proporção 3, 4, consequentemente 5. Então eu consigo descobrir esse ângulo, que é o ângulo que está aqui, ó. E descobrindo esse ângulo, eu descubro o outro ângulo que está aqui. Então, o ângulo θ que eu preciso descobrir, eu vou colocar ele... vou colocar ele aqui embaixo. Vou colocar isso aqui como θ. Então, observem que... vou fazer um triângulo pequenininho aqui. Eita. Bom, é exatamente o triângulo que eu queria, né? Acho que mais fácil pegar uma forma. Esse aqui é o triângulo aproximadamente que nós temos ali, né? Aproximado. Então eu tenho aqui meu ângulo θ. E eu tenho a proporção, observem ali em cima, ó, que o 3 é o horizontal, o 4 é o vertical. Então o 5 está aqui. Então eu tenho aqui esse outro ângulo que eu vou chamar de alfa e aqui é 90. Então, ó, a tangente de θ é 4 sobre 3. A tangente de alfa é 3 sobre 4. Então, θ, que é a tangente inversa de 4 sobre 3, é 53,13, 53,1. E a tangente inversa de alfa, que é o contrário, né, 3 sobre 4, vai ser 36,86, 36,9. Então a gente descobriu agora os dois valores. Qual a utilidade disso? Observem aqui no triângulo de cima que... ou melhor, no pequenininho, né, que eu descobri esses dois. Esse θ aqui é esse ângulo aqui de 53 e o alfa é esse outro ângulo aqui de cima. Se eu sei esses dois ângulos aqui de baixo, eu consigo calcular esse ângulo daqui de cima, né? Ou até melhor do que isso, ó, observem que eu já sei que aqui é 60. Então, se eu tenho esse ângulo que é 53, eu tenho esse aqui que é 90, é só somar e subtrair de 180. Então eu sei, ó, que 180 menos 90 menos 53,1 vai ser igual, eu vou desenhar aqui de roxo na figura, ó, esse ângulo aqui que eu vou chamar de beta. Então ele vai ser igual a beta. Qual a importância de beta? Beta te permite calcular D,
porque isso aqui é um triângulo retângulo, tem 90 graus. Então, tenho aqui a hipotenusa que é B e tenho essa distância daqui. E aí, a partir disso, eu consigo calcular quem é esse D. Só que eu ainda não calculei B, né? Preciso calcular B. E aí, a gente volta para o triângulo agora daqui. Observem que eu tenho essa distância aqui, que é 12. Se eu tenho esse ângulo que é 60 e eu já descobri que esse aqui é 53,1, eu descubro esse outro 66. 66, vou chamar de lambda. Então, observem que lambda vai ser 180 menos 53,1 menos 60. E aí isso aqui vai ser o meu lambda. E aí com isso eu descubro que o beta, ele era... ou melhor, que o lambda já está ali, né? Ele é 66,9. Agora o beta eu preciso calcular aqui. O beta vai ser 180 menos 90 menos 53,1, que vai dar 36,9. Ok. Então, com isso, o que eu posso fazer agora? Eu posso usar a lei dos senos para descobrir qual é o valor de B. Então, observem que o 12 ele está voltado para o ângulo 53,1. E eu quero descobrir o B. Então, o B está voltado para 66,9. Então, com isso eu consigo descobrir. Então, fazendo essa conta, eu vou ter 12 vezes seno de 66,9 dividido por seno de 53,1. Isso aí vai dar 13,8. Então, B é igual a 13,8. A partir disso, eu consigo calcular agora que B seno de beta é igual a D. Então, D é igual a B seno de beta. Onde B eu acabei de descobrir, que é 13,8. E beta é o 36,9 ali de cima. Ou melhor, 36,9 não. É o seno de θ, tá? Observem aqui. Se eu usar seno de beta, não dá. Preciso usar o cosseno de beta. Então, a gente pode escrever isso também. Que no caso seria 53,1. E uma outra possibilidade, vou até aqui colocar um ou. O B cosseno de beta. E observem o seguinte, beta é complementar de θ. Então, o cosseno do complementar é igual ao seno do ângulo. A partir disso, então, fazendo isso daí, eu tenho 13,8 vezes seno de 53,1, que vai dar 11. Se eu usar o cosseno de beta, que é 36,9, vai dar exatamente a mesma coisa, tá? Então, isso aqui está dado em libras polegada. Agora sim, a partir disso, nós podemos calcular o momento. O momento é simplesmente a força vezes distância. Observem que o momento ele gira anti-horário. Então, eu tenho 11 vezes 25. Isso daí vai dar 276 libras por polegada. Então, ok. Essa é a primeira forma de fazer isso.
Na segunda, ele pede decompõe a força F nas componentes x e y no ponto A e usa o princípio dos momentos. Então, o que nós vamos fazer aqui em B? Em B, nós temos a força F dada aqui, com 3 sobre 4. Então eu tenho aqui que o F... Vou ter que pôr aqui embaixo, né? Eu tenho que o F em X vai ser dado por 3 sobre 5F. Então tem aqui 25 vezes 3 sobre 5. E o F em Y vai ser 25 vezes 4 sobre 5. Então essas são as minhas forças. Agora as distâncias eu vou precisar usar aqui, ó, a decomposição também. Então o cosseno de 60 vezes 12 vai estar aqui embaixo e o seno de 60 vezes 12 vai dar a distância vertical. Então eu tenho que o meu dx é 12 vezes cosseno de 60 e o meu dy é 12 vezes seno de 60. Então, a partir disso, eu vou fazer o cálculo. Observem que a força vertical gira sentido anti-horário. A força horizontal também. Então, as duas são positivas. E aí, a partir disso, eu tenho que o momento em A vai ser 12 vezes cosseno de 60 vezes a força vertical. 25 vezes 4 sobre 5. Depois 12 vezes seno de 60 vezes a força horizontal, que é 25 vezes 3 sobre 5. Então, a gente consegue simplificar um pouco isso, né? 25 dividido por 5 e depois fazer os cálculos. Vai dar a mesma coisa de cima, né? 276 libra por polegada.